Quarta-feira, 24 de maio. Hoje celebra-se o dia do datilógrafo, dia do telegrafista, antigo sistema de telecomunicações do passado, obviamente. Hoje nós temos sistemas muito mais avançados. Hoje também é o dia do detento, hoje é o dia da infantaria do exército e dia do café. Queremos nessa oportunidade lembrar a todos que nós estamos realizando uma série de estudos sobre o livro de Neemias. E hoje, outra vez, daremos continuidade a esse tão importante estudo do livro de Neemias, do Antigo Testamento. Você ainda ouvirá também neste programa o cantor Luiz de Carvalho interpretando uma belíssima música, como título Quero Ser um Vaso de Bênção. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Lembro a todos que a Igreja do Calvário estará nesse próximo domingo encerrando mais um simpósio. Trata-se do 23º Simpósio da Família. Pregará na escola dominical o pastor Calvino e à noite, no encerramento, a missionária Edileuza de Veras. Você não pode perder. Portanto, quero que você nessa manhã abra o seu coração agora para ficar com a segunda parte desta mensagem do estudo sobre o livro de Neemias. Nos aguarde. Os levitas eram aqueles que conduziam todas as armações do campo, do tabernáculo, quando eles iam acampar. Então, 43 os levitas, no 44 os cantores, no 45 os porteiros, nos versículos 46 a 56 os servidores, nos versículos 57 a 60 os filhos dos servos de Salomão, dos versículos 61 e 62, aí eu chamo a atenção dos irmãos. Versículos 61, a parte B, e o versículo 62. Ali eles descrevem famílias sem registros. Ou seja, eles não tiveram como provar que eram judeus. Eles não tiveram como provar que diz, olha, nós somos judeus. Não tinham registro, não estavam inscritos no livro. Então o que é que aconteceu? Deus havia providenciado desde o Antigo Testamento, através dos sacerdotes, eles usarem no peitoral o que eles chamavam, e era denominado de Urim e Tumim. Peço que vocês também vejam aí o que era essa peça que o sumo sacerdote trazia no peito. Vocês podem ver, os sacerdotes traziam no peito uma mostragem de 12 pedras preciosas, cujas pedras eram denominadas Urim e Tumim, porque naqueles dias, quando o sumo sacerdote queria consultar a vontade de Deus, ele orava através desse símbolo dessas 12 pedras, que eram pedras preciosas, para que Deus falasse ou revelasse a sua vontade. Essas 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que estava compondo todo o povo, toda a liderança, representada por essas 12 tribos. O povo de Deus formava as tribos de Israel, a tribo de Issacar, Zebulon, Naftali, Benjamim, Judá. Então, quando havia alguma dúvida, o sumo sacerdote orava e consultava através dessas pedras denominadas Urim e Tumim. Se você me perguntar como era que Deus falava, como é que Deus revelava, eu não tenho como lhe explicar. Isso não era um amuleto, isso era uma maneira de Deus revelar. Por exemplo, eu imagino que Deus ia falar através da tribo de Benjamim, que podia ser uma dessas pedras aí, pedras preciosas. Então Deus falava através daquela tribo, indicava a tribo de Benjamim. Então o cabeça da tribo de Benjamim tinha uma resposta para a solução, como seria realizado aquilo que ele estava consultando através do Urim e Tumim. Então esses aí que estão nos versículos 61 e 62, os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Eles não puderam provar.
Então foi quando o sumo sacerdote, no verso 62, diz: os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E então eles foram consultar para saber se eles deveriam ou não estar entre aqueles que estavam sendo repatriados a Judá e Jerusalém. Agora, irmãos, repare que Deus falava, Deus revelava, Deus mostrava, para que eles não ficassem confusos de ter alguém entre aqueles que voltaram para repatriar a terra que não pertencesse a Israel. Então, nesses versículos 63 a 65, que eu quero ler para vocês, dos sacerdotes, dos filhos de Abaías, dos filhos de Cós, dos filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele, estes procuraram o seu registro dos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Eles não iriam pertencer, não iriam participar, eram tidos por imundos. No versículo 65 diz: o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim, essas pedras que eu mostrei para você. Então era ali quando ele ia revelar se eles iriam ou não participar como aqueles que iriam povoar a terra de Israel. Partindo disso aqui, irmãos, diz o texto que 42.370 judeus conseguiram provar que eram judeus. 7.337 não conseguiram provar. Juntando ainda mais 245 cantores e cantoras, fez um total de 49.942 pessoas que retornaram. Porém, esses 7.337 iam depender do sumo sacerdote consultar a vontade de Deus quanto a Urim e Tumim. Para que vocês tenham uma ideia, como é que se poderia provar isso? Hoje, aqui no Nordeste do Brasil, existem muitos judeus que estão espalhados em todo o Nordeste, judeus que durante a diáspora foram espalhados, são judeus marranos, e eles, para fugirem da perseguição na época, né, eu não posso dizer aqui o nome, né, mas vocês sabem de quem eu estou falando, aquele líder mundial que tinha um bigodinho, né, eu não posso dizer o nome do cidadão, isso pode criar dificuldade para a gente aqui. Então aquele camarada do bigodinho, que perseguiu os judeus durante a Segunda Grande Guerra Mundial, e mais de 6 milhões de judeus foram mortos, muitos judeus se espalharam, muitos vieram para o Brasil, e eles, para que não fossem identificados como sendo judeus, eles mudaram o sobrenome de Árvore, então passaram a receber o sobrenome de Monteiro, Cordeiro, né? Medeiros, Carvalho. Então colocaram o sobrenome de aves e de árvores, né? Então Cordeiro, Monteiro, Oliveira, que vem da oliveira, para que eles não fossem identificados. Então por isso é que você vê muitos, mas muitos judeus mesmo no sertão, com aqueles costumes lá do Oriente, né? As mulheres usavam como uma espécie de um lenço, amarrando aqui a cabeça, como alguém que coloca aquele pano, né, para proteger. Pilar o café em pilão, né? Determinados alimentos que são muito comuns no Oriente. Então havia uma cultura, eles vieram para o Brasil e trouxeram uma cultura, muitos judeus. Portanto, eram fáceis desses 7.337 serem edificados pela cultura que eles habitavam, só que precisavam de se identificar como sendo judeus. Então nos versículos 70 a 73 a gente vai ver as contribuições arrecadadas para ajudar a financiar o projeto. Então eles trouxeram muito ouro, né? Diz aqui, todos que contribuíram
tiveram sua participação de acordo com as suas condições. Então vocês observem aqui nos versículos que eu li para você, nos primeiros versículos, diz que no versículo 5: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e todo o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estavam escritos. Então os governadores, magistrados e o povo em geral, todos foram consultados, todos trouxeram bens para ajudar na construção e na edificação do templo. Por isso que você vai ver no versículo 70, alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 dracmas, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais para os sacerdotes, quando fossem realizar o ofício. Essas dracmas era a moeda corrente da época, No verso 71, dizia: alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas, e em prata 2.200 arratéis, 300 gramas, isso eram as medidas da época, ou seja, 6.600 pratas. No verso 72, o que deu o restante do povo foi em ouro puro 20.000 dracmas, 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Esses eram os provimentos que eles estavam ofertando para que, quando eles reedificassem o templo, reconstruíssem o templo, os sacerdotes estivessem com as suas vestes ornamentais para prestar culto a Deus. O ouro também seria usado na ornamentação do templo. Tudo isso foi feito com amor, com muita dedicação, por parte dos nobres e dos mais simples também. No verso 73 diz que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e alguns do povo, os sacerdotes, os servidores do templo e todos os Israel habitavam nas suas cidades. Então todo mundo ficou acomodado. Todo mundo ficou acomodado, ninguém ficou de fora. Todos ficaram nos seus devidos lugares trabalhando e atuando. Então Neemias fez um censo para edificar aqueles que eram verdadeiramente judeus e que pertenciam, podemos assim dizer, à árvore genealógica de Abraão. Por que de Abraão? Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que eu queria apenas lembrar aos irmãos o que o Deus que havia chamado Abraão da terra de Ur dos Caldeus lhe havia feito a seguinte narrativa: ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observem que desde essa promessa que Deus fez a Abraão, ali foi formado o povo judeu, o povo hebreu. E esse povo tinha que preservar a sua linhagem, tinha que preservar a sua cultura. E diga-se de passagem, é o único povo sobre a face da terra que até hoje preserva e conserva a sua cultura, a sua língua, o hebraico. É o único povo que mantém, desde a sua origem, a cultura e tudo aquilo que eles aprenderam e trouxeram como herança lá do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Agora dá para você entender por que eles zelam, eles primam, eles são muito rigorosos quanto a descobrir quem é quem que pertence à nação de Israel, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E como selo disso, o Senhor deixou uma marca, que inclusive todos nós sabemos, que está no livro também de Gênesis, quando o Senhor deixou como marca, como sinal, a circuncisão. Todo judeu ao 8º dia é circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia.
E a circuncisão era o elo que identificaria dali para frente quem realmente era ou não judeu. Que aqui para a gente, no nosso país, a gente sabe que é aquela cirurgia fimose, né? Toda criança ao 8º dia, ela é aquele cortezinho que a criança, que o médico, né, faz a cirurgia de fimose, aquele círculozinho, por isso que chama circuncisão, aquela pelezinha na glande do pênis. Então todo judeu é circuncidado, todo judeu. E esse sinal serviu de referência para que quando houvesse alguma dúvida, eles fossem identificados como judeus. Ou seja, todo judeu é circuncidado. Agora você está entendendo por que eles tinham tudo para buscar essa referência daqueles que realmente deveriam ou não participar daquela povoação em Jerusalém. Então, Neemias, ao realizar esse censo, sabia do concerto e do pacto que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e no capítulo 17, versículos 9 e 10, que é bom que a gente leia, né? Capítulo 19, capítulo 17, versículos 9 e 10, é importante que você observe isso. Diz aqui: o Senhor falou a Abraão, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Vão observando esses detalhes aí, porque no final a gente vai fazer aqui uma aplicação muito interessante, e você vai entender muita coisa no final. Primeiro, a promessa que Deus fez a Abraão: a descendência dele seria comparada à areia que está na praia do mar. Segundo, circuncisão. Então os judeus sempre preservaram essa sua condição de pertencerem a essa árvore genealógica. O Senhor disse: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então está claro isso. Portanto, meus irmãos, dado isso como informação, que eu quero aqui aproveitar um espaçozinho para dizer para vocês uma coisa. Estudar o livro de Neemias é importante a gente conhecer um pouco da cultura, da história do povo de Deus. Mas muito mais importante é você fazer uma aplicação de tudo isso que a gente está vendo aqui, dessas informações. O que me interessa aqui não é apenas tomar o conhecimento de como foi que aconteceu o histórico. O mais importante aqui é eu aplicar para a minha vida e procurar saber, né, o que isso significa para mim nos nossos dias. E vocês vão ficar impressionados com o que a gente vai mostrar a partir de agora. Se naqueles dias de Neemias só ia voltar para a terra de Judá e Jerusalém quem fizesse parte da árvore genealógica, que fosse comprovadamente judeu, que tivesse também sido circuncidado conforme o que Deus havia falado a Abraão. Então, pasmem, para a gente hoje, como cristãos, não é diferente. Não é diferente. Primeiro, quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado.
Israel estava lá no exílio babilônico por haver desobedecido a Deus. Então veio juízo sobre Israel, como nós estávamos também debaixo de juízo. O salário do pecado é a morte. Vão procurando associar isso, é idêntica a situação, só que naqueles dias, Neemias estava trazendo o povo de volta para Jerusalém, Judá. O povo estava lá na escravidão, estava no exílio babilônico, como nós quando estávamos no mundo, escravos do pecado. Jesus veio para nos resgatar, e através do sacrifício de Jesus, todos nós recebemos a redenção, a libertação dos nossos pecados, e saímos debaixo do jugo de Satanás. E hoje, meus irmãos, nós fomos circuncidados. Todo cristão é circuncidado. E aí eu convido você para que nós aprendamos ou nos lembremos, melhor diria, que circuncisão seria essa, pastor? Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, Jeremias, profeticamente falando, vaticinou a respeito dessa circuncisão. No verso 4, Jeremias diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, em Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 4, estava sinalizando que nós deveríamos um dia sermos circuncidados o coração. E se você for analisar, o apóstolo São Paulo, que era judeu e havia sido circuncidado como judeu, ele fala lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 29, referindo-se não à circuncisão da carne do prepúcio, mas à circuncisão do coração. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas eu espero que você compreenda o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade deste estudo tão consubstancioso. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu quero fazer uma oração por você que está conosco, por sua família e por nossa nação brasileira. Pai, queremos te agradecer e te rendermos graças pela tua palavra que ministramos, e também agora rogamos-te uma bênção sobre cada família, sobre cada lar que está em sintonia conosco. Abençoe também a nossa nação, a nossa pátria. Tem misericórdia do nosso país. Sabemos que os dias são maus, os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos, e nós esperamos que a tua boa mão esteja estendida para guardar a nossa nação, ó Deus, de tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Toda sorte de perversão, de corrupção, meu Deus, tem misericórdia. Guarda e livra o nosso país e abençoe a todas as famílias. É o que eu te oro e te peço agradecido, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso programa e eu espero que você deleite-se com esta música interpretada pelo cantor e pastor Luiz de Carvalho. Até amanhã, se Deus quiser. Eu quero ser, Senhor amado, nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu
faz-a de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo.